pessoal, estamos com mais um vídeo aqui no nosso canal Em Breve um Poliglota. E hoje é a nossa nona aula de japonês, de Nihongo. Bom, e como sempre, né, eu peço, se você ainda não assistiu a nossa aula anterior, por favor, clique aí no quadradinho que está aparecendo na sua tela escrito aula 8. Assista a aula 8 antes de assistir a aula de hoje, que é a aula 9, para não perder a sequência das nossas aulas, ok? Bom, dando continuidade à aula de hoje, nós vamos falar sobre os adjetivos i. Na maioria dos adjetivos em japonês, quando termina com i, já a gente pode considerar como o adjetivo i. Só que tem alguns adjetivos que terminam com i e não faz parte desse grupo de adjetivos, ok? A gente aprendeu numa das aulas anteriores sobre os adjetivos na, né? E no i a gente vai ter esses adjetivos, uma lista de adjetivos também, que serão feito algumas regras para a gente poder estar utilizando nas frases, ok? Bom, olhando essa tabela aqui, nós vamos ver alguns adjetivos que terminam com i, tá? O primeiro ali, em vermelho, é kurai. Kurai significa desagradável, detestável. Só que esse kurai termina com i, mas ele não é um adjetivo i. Ele é um adjetivo na, ok? E lá embaixo nós temos outro vermelho, né? Que é o kirei. Kirei, que também termina com i, mas não é um adjetivo i. É um adjetivo na, ok? Significa limpo e bonito. Geralmente, quando o adjetivo termina com i e ele não é um adjetivo i, ele é um adjetivo na, é que quando a gente for escrever ele em kanji, o i ele não aparece em hiragana, tá? Ele vai aparecer acoplado ali com um kanji. Então, por exemplo, no kanji, na palavra limpo, bonito, a gente escreve kirei, né? O primeiro kanji sendo ki e o segundo kanji sendo rei. Então o kanji rei, ele carrega o i, tá? Mas uma exceção a esse tipo de regrinha que eu passei é o caso do kurai, né? Que na verdade a gente coloca o hiragana i para fazer o adjetivo, né? Só que aí a gente põe uma observação, é porque ele veio do verbo kurau, desagradar, por exemplo, né? Detestar, odiar, kurau. Aí por isso o u, que carrega essa terminação do verbo aí, quando eu passei ele para adjetivo, ele ficou com esse i em hiragana. Mas esse é uma das exceções que quase nunca vai acontecer isso, tá? É raro, eu mesmo não conheço uma outra palavra assim que eu possa dar exemplo. Mas esse kurai aí, mesmo que é um adjetivo que termina com i, não é usado o i em kanji, em hiragana, e ele é um adjetivo na e não um adjetivo i. Mas em outros casos, quando terminar em i e for um adjetivo na, ele vai ter um kanji para aquilo. Então, no caso do limpo, a gente geralmente escreve tudo em hiragana, né? Mas se a gente for usar o kanji dele, ele vai ter um kanji que o i vai estar junto dentro do kanji, né? Sendo representado por aquele ideograma. Não é o caso dos adjetivos i, tá? Os adjetivos i, quando ele for escrito em kanji, por exemplo ali, ó, caro, alto, é takai, takai. Eu uso o kanji taka e o i, que é o sufixo para o adjetivo i, ele fica em hiragana. No caso do bom, eu vou mostrar ali depois em alguns exemplos, a gente pode escrever ele em kanji também. Aí no bom é ii, né, com dois is. O primeiro i sendo um kanji e o outro i representando esse sufixo para o adjetivo i.
No caso do oishi, ele está escrito totalmente hiragana, mas também tem um kanji para ele, só que a gente não costuma escrever dessa maneira com kanji. Mas geralmente os adjetivos i terminam em i. Ok? Então, oishi, gostoso, delicioso. Takai, caro, alto. E bom, i. Bom, vamos ver algumas frases aqui, ó. Isso é, kore wa, isso é uma comida gostosa. Então a gente coloca o adjetivo antes e depois o substantivo. Então primeiro gostoso, gostosa, delicioso, deliciosa, e depois comida, né, que é o substantivo tabemono. Então ficaria: isso é, kore wa, uma comida gostosa. Oishii tabemono. E se quiser falar des, né, que é aquele verbinho ser que a gente utiliza no japonês, pode falar sem problema. Ok? Kore wa oishii tabemono desu. Ou kore wa oishii tabemono. Já está bom. Agora um exemplo onde a gente pode negar. Isso é uma comida que não é gostosa. Tá? A gente pode resumir isso falando assim: isso é uma comida não gostosa, digamos assim. Aqui para traduzir isso para o português fica meio estranho, mas é querendo passar essa informação. Então ficaria: kore wa oishiku nai tabemono. Oishiku nai tabemono. E pode pôr des no final se quiser, né? Então, como que a gente faz? O gostoso, gostoso, delicioso, deliciosa. Os adjetivos, né, que são da classe I, quando ele está na afirmativa, no presente, é só oishii. Então, comida gostosa. Oishii tabemono. Né, que é o adjetivo normal. Quando a gente passa para o negativo, ainda no presente, aí a gente retira esse I que eu coloquei em vermelho, e a gente coloca kunai, que eu destaquei em vermelho aí na frase, uma comida que não é gostosa, né? Oishi kunai tabemono. Então a gente coloca kunai. Então a gente substitui o i por kunai. Aí vai ficar que é uma comida que não é boa, que não é gostosa. Uma comida que era gostosa, ou seja, é no passado. Então uma comida gostosa, só que no passado. Hoje já não é mais gostosa. Então a gente fala oishikatta tabemono. Mesma coisa, vai retirar o i e colocar katta. Katta. Oishikatta tabemono. Então isso é uma comida que era gostosa, ou seja, hoje já não está mais, né? Então kore wa oishikatta tabemono. Uma comida que não era gostosa, mas hoje tá boa. Então a gente pode dizer, tirando ali o i, ok? E assumindo kunakatta. Kunakatta. Então, isso é uma comida que não era gostosa. Kore wa oishiku nakatta tabemono. Ok? Então vamos lá, recapitulando. No presente, a terminação i, né? O izinho lá dos adjetivos. Depois, a negação desse presente, desse adjetivo. Tira o i e coloca kunai. Se eu quiser falar no passado, mas afirmando, retiro o i e daí coloca katta. Katta. E no passado, só que negativo, a gente tira o i novamente do adjetivo e assume ali a terminação kunakatta. Ok? Então, presente, oishii tabemono. Presente negativo, oishikunai, né? Oishikunai tabemono. No passado afirmativo, oishikatta tabemono. E agora no passado, só que negativo. Então,
Oishiku nakatta tabemono. Ok? Vamos ver um outro exemplo. Agora nós vamos trazer o substantivo, tá? Só que nós vamos usar outro substantivo. Nós vamos usar carro. Kuruma. Kuruma. Ok? Nós vamos então assumir esse carro. Na outra frase a gente disse o seguinte. Nós falamos que isso era algo e o adjetivo, né? O substantivo e o adjetivo. Então ficou depois do verbo ser, né? Isso é. Então, depois do verbo ser, do verbo é. Aí a gente pegou lá então o adjetivo primeiro, com a terminaçãozinha, né? E depois o substantivo, que no caso a gente usou comida, que é tabemono. Agora, nós vamos assumir o substantivo antes do verbo, tá? E daí nós vamos colocar o adjetivo depois, ou seja, então ele não vai ficar antes do carro, ele vai ficar depois, porque eu estou falando do carro já. Então aqui, ó, esse carro é caro, está caro, ou seja, o adjetivo está depois do verbo. E o carro está antes do verbo ser, né? Então, kono kuruma wa takai desu. Kono kuruma wa takai desu. Ok? Então, tá na afirmativa, ok? Então, esse adjetivo aí, ele vai carregar a terminação normal i. Esse carro não é ou não está caro. Então, kono kuruma wa takaku nai desu. A mesma terminaçãozinha. Tira o i, põe kunai. Então, takai no não está, não é takaku nai. Ok? Esse carro estava caro. Então, a gente vai usar ali, ó. Kono kuruma wa takakatta desu. Então, taka, né? Que é o kanji ali. E kata, que é para indicar passado. Ok? Takakatta desu. Esse carro não era caro, não estava caro. Então, kono kuruma wa takaku nakatta desu. Então, as mesmas terminações. Só que o curioso é que é o seguinte. Em algum dos vídeos anteriores, a gente aprendeu a forma do ser estar, utilizando o verbo des, né? E a gente viu lá no passado, né? Afirmativo, negativo. Depois a gente viu no presente, a mesma coisa, e etc. E ok. Só que quando a gente usa o adjetivo i, e aí nesse caso a gente não usa, por exemplo, o verbo ser, estar no passado. Porque o que fica no passado é o adjetivo, assim como o negativo e a afirmativa. Ok? Então, nós não vamos utilizar só porque no português nós usamos o ser e estar no passado, no presente, na afirmativa, na negativa, etc. Nós não vamos usar aquela questão do des nesse mesmo jeito que a gente usa no português, né? Por quê? Porque os adjetivos e ele já tem então as terminações que vão dar essa ideia. Então a gente aplica a afirmativa, né? Ou no passado ou no presente, assim como a gente viu ali, né? E na negativa, no presente ou no passado, junto acoplado ali com o adjetivo, que são essas terminações que a gente viu. E em seguida, apenas des. Ok? Então a gente não vai usar o des e não vai estar modificando esse des, conjugando ele na negativa, no presente, no passado, na afirmativa, etc. A gente vai fazer isso com as terminações do adjetivo. Ok? Bom, um dos adjetivos, né, que a gente pode estar dando aqui como exemplo de que a gente não vai fazer essas mudanças que a gente fez, de tirar o i, colocar kunai, se for na negativa, de tirar o i, colocar kata, se for no passado, e tirar o i, colocar kunakata,
se for no passado e ainda negativo, é o verbo... Opa, o verbo não, o adjetivo i. O adjetivo ii, que significa bom. Como eu disse, a gente pode escrever ii, né? Tudo em hiragana. Ou a gente escreve então ali como o primeiro sendo o kanji, como eu disse, e a terminação i em hiragana, que é a terminação do próprio adjetivo. Então percebe a pronúncia que eu vou dizer, porque a escrita até parece que continua a mesma. Mas a hora de eu falar a leitura, vocês vão ver que não é, tá? Então primeiro ali é ii normal, né? Ii. O outro seria ikunai, né? Mas não, no japonês a gente fala yokunai. Yokunai. Então a escrita é a mesma, só a pronúncia que não, né? Yokata. Yokata. E a outra, yokunakata. Yokunakata. Ok? Então a diferença está na pronúncia no início. A gente escreve com i, né? O começo, i. Em vez de ser ikunai, ikata, ikunakata, é yokunai, yokata, yokunakata. A gente pronuncia com o som de yo, né? No início. A gente escreve com yo e não com i. Mas isso é o de menos, dá para entender facilmente. E não são todos que vão assumir essa questão, ok? Assim que a gente estudar os verbos, vai ficar mais fácil essa questão de estar trocando as letras. Porque os verbos, quando a gente for negar no passado, no presente, essas coisas, a gente tem alguma alteração e outra. E o adjetivo segue quase a mesma regra, ok? Bom, agora nós vamos falar de kanji, né? Assim como eu disse no outro vídeo, que nós teríamos sessão kanji no final do vídeo, no final da aula, tá? Agora nós vamos falar, então, de 3 kanjis que a gente usa com o assunto de flora, de flor, né? Que em japonês, flora é shokubutsu. Então vamos ver 3 kanjis desse assunto, desse tema. Esse é o primeiro kanji, que significa bambu, tá? A leitura oniomi é chiku, chiku. E a leitura kuniomi é take, take. E nós temos 6 traços, né? Pode olhar aí e contar que nós temos 6 traços para fazer esse kanji. E ele assume a posição de frequência, ele é frequentemente utilizado numa posição que a gente diz como 593, tá? Então, na posição 593 é a frequência na qual ele aparece, tipo nos jornais, nas revistas e etc. Ok? A gente pode perceber que ele não é tão frequente assim. O próximo kanji é o kanji de flor, que significa flor. Leitura oniomi, ka, ke. Nós temos a leitura ka e a leitura ke. E na leitura kuniomi, hana, hana. E nós temos 7 traços. Pode contar aí, nós temos 7 traços. Ok? E a frequência dele de aparecer nos jornais e tal é de 578. Então ele assume a posição 578. O próximo kanji é o kanji de grama, né? Significa grama, pode também significar erva, pasto. E verbos como escrever, esboçar, enfim. Leitura oniomi, nós temos so. Leitura kuniomi, nós temos kusa, né? Quando ou por ele sozinho, kusa, ou quando tiver alguma outra palavra do lado, né? Do lado, no caso a gente escreve da esquerda para a direita. Então se você for escrever da esquerda para a direita, do lado direito, né? E de cima para baixo, então no lado de baixo desse kanji, aí a gente lê esse kanji como kusa.
Caso ele for o segundo kanji ou tiver outros kanjis antes dele, aí a gente lê ele com som de G. Então, gusa, gusa. E ele tem uma quantidade de 9 traços, né? Se você for contar, nós temos 9 traços para fazer a escrita desse kanji. E ele não é um kanji assim muito frequente não, tá? Ele é menos frequente que esses outros dois aí, o bambu e a flor. Ele aparece na posição 967. Ok? Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, tá? E se você quiser assistir a aula 10, é só clicar no quadradinho que está aparecendo na sua tela, escrito aula 10. E se caso você ainda não se inscreveu no nosso canal, eu peço por gentileza, clique aí no quadradinho que está aparecendo na sua tela, escrito se inscreva e fique a par de todas as nossas aulas, de todos os nossos vídeos. Ok? Um abraço, Deus abençoe, bons estudos e tchau, tchau!